Bom dia especial para todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Diretamente do Estúdio 4 do canal Educação para toda a galáxia. Mais uma aula de história com o professor César Robério, tá certo? Bom dia para a Andressa, nossa intérprete, intrépida intérprete de Libras, né? Nosso querido Elcimar, o diretor de imagem, a professora Fátima Campelo, na coordenação, supervisão. Aula de hoje, pessoal, a segunda aula é essa agora, né? Na sequência, nós estamos falando sobre um tema muito relevante que eu estava comentando na aula anterior, que não deve ser restrito tão somente a um tema do nosso currículo didático, né? Não é porque vai cobrado no Enem, não. É porque é importante para a vida, para a minha, para a sua, para a nossa, né? Nós temos conhecimento sobre os nossos direitos, né? As nossas garantias constitucionais, em relação aos limites dos poderes constituídos, enfim, tá certo? Vamos lá, vamos dar sequência, vem comigo. Olha, ao longo do tempo, a Constituição de 1988 passou por diversas emendas constitucionais. Atualmente são 125. Sabia disso, pessoal? Então, o que é uma emenda constitucional? Uma emenda constitucional, pessoal, é uma alteração, atualização na Constituição, né? Uma emenda constitucional. E as emendas constitucionais, elas refletem também, digamos assim, uma certa instabilidade jurídica. Uns olham dessa maneira, outros pelo contrário. Diz que é uma forma da Constituição estar se adequando, tá certo? É bom sempre ter em vista as diversas interpretações em relação a um mesmo fato, tá bom? Então, 125, pessoal. No momento, veja bem, como essa aula fica disponibilizada no YouTube, vamos deixar essa ressalva, né? Fazer esse esclarecimento. Nesse exato momento que esta aula está sendo ministrada, tá certo? Em outubro de 2022, nós temos exatamente 125 emendas constitucionais. Não quer dizer que quando você esteja acompanhando esta aula, daqui a algum tempo, já tenha tido outras, né? Isso tem uma dinâmica aí, tá bom? Então, pessoal, a quantidade de emendas constitucionais em 30 anos é considerada por alguns como excessiva, né? Por alguns juristas. Mais de 125, mais de 100, né? No entanto, outros concordam, okay? Considerando que para estes, as emendas constitucionais, elas são necessárias para que as leis possam ser atualizadas, né? Se adequando às mudanças da sociedade. Para você ter uma ideia, me veio aqui à mente uma realidade. Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós não tínhamos ainda a rede mundial de computadores, a internet. Tá? Então, e hoje é um fato, hoje é uma realidade. Né? E todo dia são cometidos, por exemplo, uma série de crimes, de delitos, né? E ofensas na rede mundial de computadores, e situações estas que não estão ali claramente previstas, né, na Constituição. Lógico que calúnia, injúria e difamação, independente do meio que ocorra, tem a sua penalidade. Mas, enfim, é uma realidade nova, né, que foi proporcionada, digamos assim, com o advento da internet. Só para ilustrar em relação ao que nós estamos falando sobre adequações da Constituição, tá certo? Entendendo dessa maneira. Enquanto alguns juristas entendem que ela é excessiva, né? 125 emendas constitucionais, emendas ao texto original da Constituição, já outros juristas também concordam que é necessário, é uma adequação. Tá legal? Contanto que não firam as cláusulas pétreas. Mas vamos já falar sobre elas, cláusulas pétreas. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, sentadinho, o deputado Ulisses Guimarães. Ele que é conhecido como o grande protagonista da elaboração da Constituição de 88. Ele foi o grande defensor dessa Carta Magna, né? E, lamentavelmente, os livros de história, né? Eles muitas vezes não fazem referência ao deputado Ulisses Guimarães, um grande baluarte da democracia no Brasil. Né? Então, se as pessoas forem conhecer a história do Brasil tão somente pelo livro didático, vamos ter algumas lacunas. Por exemplo, na aula anterior, fizemos menção,
né, ao professor Goffredo Teles. Ele que leu a Carta aos Brasileiros no ano de 1977, plena ditadura militar, braba mesmo, ali na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, onde quando eles questionavam, né, criticavam a Constituição de 67, que era uma Constituição outorgada, e já reivindicavam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição que seria promulgada e não outorgada. Promulgada, veja bem. Tá certo? Então, meus queridos, é um processo que nos diz respeito, como eu falei no início da aula, para todos nós é fundamental conhecermos a nossa Constituição, porque é o seguinte, se você não lê, se você não conhece, se você não sabe nem o direito que você tem, você está dando espaço para que esses direitos sejam feridos, desrespeitados, né? Você está se omitindo no sentido de fazer valer aquela lei. E muitas vezes o cara que está te oprimindo, a criatura que está te maltratando, às vezes até eles mesmos têm conhecimento da Constituição e se beneficiam, né, do fato da maioria não ter, né, não ter esse conhecimento. Tá legal? Então, vejam bem, estudar, aprender sobre a Constituição do nosso país, eu digo e repito, não deve ser visto tão somente como uma exigência curricular das escolas formais. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, tem uma prova, o professor vai perguntar, cai no Enem, que cai no Enem? Cai na tua cabeça, na minha, todo dia. Né? Essas agressões à Constituição, aos nossos direitos. Né? É um escudo, cara. Tá aí uma metáfora interessante, você comparar a Constituição com um escudo. Lá vem alguém querendo te maltratar, né, te humilhar, te oprimir, te desrespeitar, você, o escudo da Constituição, para lá, né, para cima de nós não, né, vamos respeitar a Constituição, meu irmão, né, e aí é dessa maneira que ela deixa de ser uma letra morta e passa a ser uma letra viva, a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos em frente. Olha o doutor Ulisses Guimarães segurando um exemplar da Constituição, né? Veja bem, o ano de 1988 foi o ano que ela foi promulgada. Falar nisso, pessoal, na aula anterior, nós fizemos assim, um debate muito intenso em relação a esses dois conceitos, né? Constituição promulgada, Constituição outorgada. Tá? Não esqueça disso, não. Constituição promulgada, produto de um debate de uma Assembleia Nacional Constituinte. Rima com democracia. Constituição outorgada, Constituição imposta, né, que dá muitos poderes para o governante de plantão, né, e reduz os poderes do cidadão, da cidadã. Entendeu? Rima com ditadura. Graças a nosso bom Deus, apesar de termos 7 constituições, que não é normal, juridicamente falando, né, em termos de estabilidade jurídico, política, mas, de qualquer maneira, o placar está 4-3 para a democracia. 4 constituições promulgadas e 3 outorgadas, 3 impostos. Quais foram as 3 outorgadas? A de 1824, Dom Pedro I, né, governou como ditador mesmo. A de 1937, Vargas, iniciando o Estado Novo, período ditatorial. E a de 1967, ditadura militar. Tá legal? As outras foram promulgadas. A de 1891, a de 1934, a de 1946 e a que está em vigor, a de 1988. Beleza? Vamos voltando aqui para a tela. Professor, como é que está estruturada, né, o texto? Como é que está estruturado o texto da Constituição do nosso país? Pois vamos lá. A Constituição de 88 está estruturada em 9 títulos. Quais são? O título 1, Princípios Fundamentais. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Título 3, Organização do Estado. Título 4, Organização dos Poderes. Título 5, Defesa do Estado e das Instituições. Título 6, Tributação e Orçamento. Título 7, Ordem Econômica e Financeira. Título 8, Ordem Social. E o título 9, Disposições Gerais. Bom, então você quer saber algum direito que nós temos? Vamos para onde? Vamos para o título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Eu quero saber como é que... Eu sei que o presidente, seja ele quem for, tem muito poder, mas ele tem todos os poderes? Não tem todos os poderes. Vamos ler qual parte da Constituição? Nós vamos ler o título 4, que fala em organização dos poderes, ou então, também o título 3, organização do Estado. Eu quero saber, professor, em relação a essa questão de impostos, eu vou para onde? Vai direto no título 6,
né, título 6º, melhor dizendo, até o 10º números ordinais, não é isso, professora? Depois do 10º números cardinais, né? Capítulos de livro, reis, presidentes, papas, né? Há de se ter, séculos, há de se ter cuidado com isso. Então, no título 6º, trata da tributação e orçamento, tá legal? Aqui é estrutura, né? Digamos, se você for pegar o índice da Constituição, está organizado dessa maneira. É bom saber? Porque você, na sua dúvida, você já vai direto, né, no capítulo, do título que você está precisando de ter mais informações. Tá legal? Aqui nessa imagem, antes de passar para a próxima tela, eu vejo aqui do lado da esquerda a imagem do presidente José Sarney. Ele era o presidente da República no momento em que esta Constituição ela foi promulgada, né? O Ulisses Guimarães era o presidente do Congresso, deputado federal, que teve essa missão, né, de conduzir os trabalhos durante 19 meses. 559 parlamentares debateram, discutiram, cada um defendendo seus interesses, natural de uma sociedade heterogênea, né, como a nossa, uma sociedade infelizmente marcada também por desigualdades sociais, econômicas, regionais. Mas eu recomendei na aula anterior e vou recomendar de novo. Quando terminar esta aula, você pesquisa na internet o discurso do deputado Ulisses Guimarães, esse senhor que está aí segurando a Constituição, o discurso dele na solenidade de promulgação da nova carta. É interessante, cara. Tem só o áudio, não tem imagem, né? Mas você veja que ele faz, né, uma contextualização muito interessante. Ele fala na missão que a sociedade brasileira confiou aos constituintes. Ele diz, olha, aqui é a Constituição. Divergir, talvez. Discordar, é possível. Agora, desrespeitar, nunca, né? E ele diz mais. Quem trai a Constituição, trai a pátria. Por isso que a Constituição ela tem que ser defendida a qualquer custo. Tá legal? Então vamos lá. Quais foram, professor César, as principais conquistas dessa Constituição de 88? Vamos lá. Vamos detalhar isso, para você ficar bem claro, né? Veja bem, a eleição direta para os cargos de presidente da República, governador do Estado, Distrito Federal, prefeito, deputado federal, estadual e distrital, senador e vereador. Ah, professor, que vantagem é essa? Ah, você diz isso hoje, mas em 1988, como é que era o título como algo natural? Porque infelizmente vinha sendo a presidente da República estava com estava com mais de 20 anos e o brasileiro e a brasileira não tinha a satisfação de votar, pelo menos votar, se vai eleito ou não, aí é do resultado do pleito, né? Mas assim, foi um jejum eleitoral de mais de 20 anos para presidente. Eleição indireta. Nos estados também, em algum momento da ditadura militar, os governadores não foram eleitos pela via direta, foram eleitos pela via indireta, pela Assembleia Legislativa. Portanto, meus queridos, apesar de que alguns não veem isso como conquista, como está colocado no título do nosso slide, principais conquistas da Constituição de 88, mas a questão sabe qual é? É que você não tem que comparar com hoje, não. Nós temos que comparar com antes da Constituição de 88. Exatamente. Você não pode dizer se o inverno foi bom ou ruim se ele não acabou. Você tem que comparar com o anterior, não é verdade? Esse o pessoal do interior sabe bem isso que eu estou falando, né? Então, eu tenho que olhar para a Constituição e ver, naqueles artigos, identificar o que foram conquistas para a sociedade brasileira. Porque se você, por exemplo, se você nasceu depois de 88, é bem capaz que muitos que estão nos ouvindo agora, talvez não eram nem nascidos, né, quando a Constituição foi promulgada. Então, se você não viveu o Brasil de antes da Constituição de 88, pode ser que você tenha dificuldade de entender o que eu estou falando. Mas, por isso que existe a história, né, que é para nós estudarmos, conhecermos o nosso passado. Eu não preciso ter vindo na caravela do Cabral para saber do processo de expansão marítima europeia. Se bem que tem alguns que acham, dessa que eu vim junto com ele, que não é verdade. Eu sou bem mais recente, né? Jobs, né? Bem mais jovem. Tá certo. Então, pessoal, daí a importância dessa ciência que é a história, né? Tá legal? Então, para você, garotada, né, moçada aí que já nasceu depois de 88, é preciso dizer que você ter assegurado o direito de você votar, né, de eleger presidente, governador, entendeu? Senador, vereador, prefeito, tudo isso foi uma conquista
da Constituição de 88. Não vejam essas conquistas como algo natural, que sempre foi assim, que não foi, tá bom? Na sequência, redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. É uma conquista da Constituição de 88. Ah, professor, isso pode mudar? Pode, através de uma proposta, de um projeto de emenda constitucional que altere, né, o mandato presidencial de 4 para 5, ou para mais, sei lá. Isso é possível? É. Isso é interessante? Na minha opinião, creio que não, porque uma das grandes vantagens dos regimes democráticos, em qualquer lugar do mundo, é só no nosso querido país, não, é exatamente essa alternância no poder e também mandatos que não sejam bem extensos, né? Mandato de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, isso já se estende por demais, né? Então, uma conquista também da Constituição de 88 que reduziu o mandato de 5 para 4 anos. É interessante que no Brasil também, agora estou falando, me lembrando, a Constituição originariamente não previa a reeleição, mas houve uma alteração no seu próprio texto, permitindo, possibilitando a reeleição, tá bom? Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente, por melhor que seja, adoro o Obama, adoro, mas pela Constituição deles, ele não pode se candidatar mais uma vez, se reeleger, porque ele já foi eleito e reeleito. Então, digamos assim, uma garantia constitucional deles, né? É um entendimento que eles têm em relação a quem exerce o poder, tá? Na sequência das principais conquistas da Constituição de 1988, na imagem o que vemos? Vemos alguém com os olhos, né? Estão vendados, né? Dizer que o olho está vendado se tivesse uma venda, né, professor Andrés? Na verdade, está coberto a vista dele, estão tampados, né? Tá obstruídos aí por essa mão e a boca também. Então, essa criatura nem vê e nem fala, né? Ou então não vê a realidade e não pode falar o que pensa, tá? Então, assim, a Constituição de 88, ela estabelece a garantia de uma maior autonomia para os municípios, aqui, né, nem tanto em relação a essa imagem, em relação de que antes os municípios eram muito tutelados pelo governo federal, na época da ditadura. Agora, em relação à imagem, a Constituição garante liberdade de expressão, a liberdade de expressão, garantindo o quê nessa liberdade de expressão? Né? E o fim da censura ao meio de comunicação, aos filmes, às peças de teatro e música. Ah, professor, ou vantagem, né? Qual é o problema? Quer dizer que eu não posso gravar uma música agora, não? Pode. Pode. Quer dizer que eu não posso ensinar uma peça de teatro, fazer uma crítica social? Hoje você pode. Mas, na época da ditadura militar, você não podia, não. Aliás, podia fazer, mas sabendo os riscos. Você podia ser preso, dependendo do teor, do incômodo, entre aspas, dos militares. Alguns até foram torturados. Infelizmente, nós precisamos dizer isso, né? Outros foram mortos. Ou seja, não havia liberdade de expressão. Jornalista, Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, né, sai de casa para prestar um depoimento, né, no órgão de repressão, do ICOD, falou para a esposa dele, olha, eu estou indo ali, meu bem, mas com certeza eu volto para almoçar, não fiz nada de errado. Não voltou. Né? Ele foi torturado, foi morto. Os militares divulgaram uma versão cínica, né, de que ele tinha cometido suicídio. Né? De forma alguma, ele foi morto, covardemente morto. Então, meus queridos, essa liberdade de expressão que muitos jovens exercitam, e às vezes até de forma desrespeitosa, né, extrapolando limites, de qualquer maneira foi uma conquista, né, da Constituição de 88. Tá? Porque o que nós temos hoje é, digamos assim, uns abusos, né, dessa liberdade de expressão, né, porque tudo também precisa ter um limite. Né? Tanto é que é vedado o anonimato. Né? Você não pode falar, a liberdade de expressão é garantida. Agora você tem, assine embaixo. É você que está dizendo. Não vá, né, usar algum tipo de subterfúgios, não. Então, meus queridos, é algo... Você já imaginou um tempo que um cara, para compor uma música, tinha que usar um pseudônimo, ou seja, um nome que não era o dele, porque a censura já estava marcando ele. Qualquer letra que chegava para os censores analisar, de que essa música aqui, menino? É do Chico Buarque de Holanda, já sei. Pode ir atrás que tem alguma crítica aí ao governo militar. De quem é essa outra letra? Então, censura, não engavete isso aí. Não pode não. Quem é essa outra letra aqui, menino? Não, esse aqui é do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Não, tá, vamos censurar, bora cortar, tira isso aqui, bota aquilo. Ou seja, essa liberdade de expressão que nós temos, né, e que nós precisamos saber respeitar esse direito, né, para
Porque senão, com base em um direito, você fere outros direitos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, há de se ter o necessário respeito, né? Que você não pode, digamos assim, se fundamentando, se apegando ao direito de liberdade de expressão, chegar a ponto de agredir, de desrespeitar, de ferir as pessoas com palavras, né, com gestos, enfim, tá bom? Mas isso é uma conquista da Constituição de 1988. Olha aí, outra conquista, né? A criação do Sistema Único de Saúde. Né? O Brasil, inclusive, tem esse diferencial, porque para as pessoas serem atendidas, né, no hospital, basta ser brasileiro, né, você é atendido. Eu me lembro que estava acompanhando as matérias nos Estados Unidos, lá não tem Sistema Único de Saúde, então algumas pessoas que eram internadas com Covid para fazer o tratamento, quando saiu com a conta quilométrica, Deus. Despesa para pagar de médico, de medicamento, né, e atendimento, tempo que teve lá no hospital. Por quê? Porque o Estado não banca. Então, bem ou mal, tendo dificuldade, demora para ser atendido muitas vezes, né, em relação a consultas, exames, cirurgias, mas o Sistema Único de Saúde, ele precisa ser aprimorado, né? Mas assim, o princípio é interessante, é de você ter toda uma estrutura, uma organização que atenda a todos, brasileiros e brasileiras, sem nenhuma distinção, tá? Sem nenhuma distinção, tá certo? Nem todos os países é dessa forma, lembra disso, tá legal? Está garantido lá na Constituição de 88, Sistema Único de Saúde, como tem nessa artezinha, né? A campanha em defesa do SUS, né? Porque vira e mexe, querem acabar com o SUS, mexer com o SUS e tal, mas é uma conquista da sociedade brasileira. Precisa ser aprimorado. Bom, marco nos direitos dos índios, com demarcação de terras indígenas e proteção ao meio ambiente. Olha, em relação à terra dos índios, estão invadidas desde 1500, desde quando o Cabral chegou aqui, somente daquelas 7 constituições que o Brasil já teve, incluindo a que tem agora, de 88, somente a de 88, ela é bem clara em relação a garantir o direito à demarcação das terras indígenas. Aí você pergunta assim, professor, e na prática? Ah, meu irmão, porque o Brasil não é país para amadores não, né? Então, garante na lei, bota na Constituição, mas na prática ainda os processos são morosos, eles se arrastam. Esses processos de demarcação das terras indígenas, os caras estão há milhares e milhares de anos nessas terras, os portugueses chegaram aqui e encontraram eles, né? Inclusive em relação ao índio tem todo um debate, muitos preferem, né? Povos originários, povos tradicionais, né? Porque índio é uma palavra que vai ser muito maculada, né? Pelo tempo, pelo uso, né? Entendeu? Começa com aquele equívoco do Cristóvão Colombo e muitas vezes é usado de forma pejorativa, né? Depreciativa. Portanto, povos originários, né? Seria mais adequado, né? Para o movimento indígena, o movimento politizado em defesa dos interesses dos índios, tá certo? Bom, na sequência, vamos ter o quê? A garantia dos direitos trabalhistas, né? Garantia de direitos trabalhistas, como, por exemplo, o seguro-desemprego. O que é isso, professor? Seguro-desemprego. Todo país tem? Tem não. Não é todo país tem, não. O trabalhador ou a trabalhadora, né? Quando é demitido. Demissão sem justa causa, porque quando a demissão é com justa causa, lógico, não vai ter direito a seguro-desemprego. O cara fez uma coisa errada. Ainda vai ter uma grana durante o tempo enquanto arruma outro emprego? Não. Agora, demissão sem justa causa, né? Houve necessidade, há um ajuste financeiro, a empresa não tem mais como manter aquele tanto de funcionário, demitiu, mas foi sem justa causa, né? Resultado, o cidadão brasileiro assegurado, cidadão e a cidadã, né? Assegurado pela Constituição de 88, ele tem direito a um seguro-desemprego, um valor, né? Lógico, apenas para ele garantir a sobrevivência enquanto ele consegue um outro emprego. É legal, interessante, a pessoa não fica ali, porque abandonada, já não basta ter perdido o emprego, a pessoa já fica sem perspectiva, já fica tenso, né? Ainda tem que procurar sobreviver, então, daí o seguro-desemprego. Abono de férias, né? Na verdade, pessoal, alguns desses direitos eles foram, digamos assim, mantidos pela Constituição de 88, né?
que já vinha já sendo estabelecido em constituições anteriores. Olha, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e liberdade sindical. Se você perguntar assim, professor, a Constituição de 88 ela foi pioneira nesses direitos? Não. Alguns desses direitos já vinham sendo assegurados, a bem da verdade, desde 1934, no governo do Vargas, né? Uma série de direitos trabalhistas. Em 43 tivemos a consolidação da lei do trabalho, tá certo? Mas aí vai ter um movimento de idas e vindas, né? Idas e voltas. Por quê? Porque, veja bem, a Constituição de 67, 1967, era a Constituição da ditadura militar, galera. Então, aquela Constituição, ela não permitiu o direito à greve. Não. Por quê? Para quê? Você está entendendo? Então, ao estudar estas 7 constituições, observamos que alguns direitos são assegurados por uma Constituição. É possível que lá na frente outra Constituição nem toque nesse direito, nem fale, omita, né? Mas já vem uma outra Constituição e restabelece. Foi o que aconteceu com 88. Galera, lembra, olha a conjuntura do Brasil na época. O Brasil estava se redemocratizando, saindo de um período ditatorial de 21 anos, período da ditadura militar. Tá legal? Então, é lógico que vai garantir o direito à greve, se bem, veja bem, é preciso fazer aqui umas ressalvas. O direito à greve, mas serviços essenciais, transporte público, né, atendimento na área da saúde, por exemplo, a legislação determina que um mínimo de serviço, né, seja prestado à sociedade. Porque também você não pode, para garantir o direito do trabalhador que está fazendo a greve, você não pode também ferir o direito da sociedade de ter o atendimento, né, a um serviço público, né, no momento que ele mais precisa. Tá legal? Na sequência, igualdade de gêneros, ou seja, não há mais distinção, homem, mulher. Inclusive, até essa imagenzinha aí, né? Essa imagem. Se bem que eu localizei essa imagem, eu achei interessante, porque ao mesmo tempo que passa essa mensagem, a meu ver, passa 2 mensagens. A primeira mensagem, você está vendo aí, um homem e uma mulher estilizados assim, e colocando no mesmo nível. Né? Não está colocando um acima do outro. Ou seja, igualdade de gêneros. E eles estão se apoiando aí em um lápis. O lápis nos lembra a educação, o estudo. Né? É o estudo mesmo que garante, sabia? Que garante toda essa igualdade, né? O respeito, né? O direito, garante oportunidades. É o estudo, não tem para onde não. Tá? Então está aí o lápisinho representando isso. E o fomento ao trabalho feminino, gente, como reconhecimento, né, dos seus direitos individuais e sociais. Ou seja, a Constituição de 88, ela ampara, né, ela respalda o direito do trabalho feminino. Ou seja, mulheres que desempenham o mesmo serviço que os homens em um determinado local, eles não podem, né, serem pagos com valores diferenciados, de forma alguma. Tá legal? Mesmo serviço, mesmo trabalho, mesmo salário. Não é não? É lógico. Mas, infelizmente, aqui e acolá, né, somos surpreendidos com situações dessa natureza, em que a Constituição ela é rasgada. É quando você tem num local de trabalho mulheres que fazem o mesmo serviço que os homens e ganham menos. Tá? Isso é o quê? Se você disser assim, professor, acho isso injusto. É injusto, mas também você sabe o que é? É inconstitucional. Tá certo? Inconstitucional. E muitas vezes você nem adianta usar esse argumento para um juiz, para um promotor, é injusto, não está legal. Não, diga logo que é inconstitucional que ele entende. Ou seja, fere a Constituição, desrespeita, agride a Carta Magna do nosso país. E, portanto, deve ser revisto. Tá bom? Tá legal? Então, vamos incorporar esses termos no nosso vocabulário. Inconstitucional. Isso que você pode, em algum momento, em algumas situações, viu, meu querido aluno, minha querida aluna, diga para aquele ou aquela criatura que está lhe ofendendo, lhe desrespeitando, querendo lhe humilhar, isso, olha, isso é inconstitucional o que você está fazendo, tá certo? E se é inconstitucional, tem penalidades. Olha aí, galera, olha aí a meninada aí, né, com o título na mão. Esse é também uma das garantias, da Constituição de 1988, o direito de voto para os analfabetos e também para os menores de 16 e 18 anos de idade. Analfabeto, pessoal, não tinha o direito
a votar antes de 88. Destas 7 constituições, tá? Dessas 7 constituições, a primeira que garantiu o direito de voto, né, foi a Constituição de 88. Cuidado nas provas. Já vi pegadinha que diz assim, porque o cara que elabora a alternativa de uma questão, de múltipla escolha, ele começa o texto lindo, maravilhoso, chops, como diz a nossa amiga desse, mas ele termina com a informação errada. Por exemplo, se eu disser, alternativa A Constituição de 1988 foi a Constituição promulgada? Ok. Ela garantiu o direito de voto aos analfabetos? Sim. Inclusive o direito de se candidatar? Não. Se candidatar, não. Por uma razão óbvia. Né? Os analfabetos, como é que eles vão legislar, elaborar leis? Como é que vão assumir o executivo, governar? Não tem como, né? Então, analfabeto o direito de votar, mas não o direito de ser votado. Grava isso. O doutor Ulisses Guimarães, né, deputado constituinte e tal, ele dizia o seguinte, naquela época, em 88, algo em torno de 25%, 25% da população brasileira era analfabeta. Então, ele disse, olha, nós não podemos desconsiderar uma parcela significativa de não terem o direito, inclusive, de escolher quem vai lhe governar. Tá? Então, na verdade, seria penalizado 2 vezes. Penalizado por não ter tido a oportunidade de se alfabetizar, porque o próprio Estado, o próprio governo, a União, né, o próprio país, não lhe garantiu essa oportunidade dele ter acesso à educação, à escolaridade. Muitas vezes eles têm que trabalhar para poder sobreviver e fica naquela escolha, né, aquela opção. Ou eu estudo ou eu trabalho. Né? Eu tenho que me alimentar, tenho que dar uma família, então muitos optam por trabalhar. Então, primeiro ele foi punido por não ter oportunidade para estudar. E aí seria punido de novo, outra vez, tirando dele o direito de votar em quem vai governar a sua cidade, seu estado, seu país, elaborar as leis. Então seria punido 2 vezes, tá legal? Então tá aí a galera com o título na mão, né? Entre 16 e 18, pessoal, é facultativo, não é obrigatório, né? É facultativo, a partir de 18 é obrigatório. Eu comecei ali pelo meio do texto, porque tinha a imagem desse jovem, né? Essas 2 garotas, esse rapaz aí com o título na mão, sorridentes e tal. Mas vamos comentar o primeiro parágrafo. Essa Constituição, ela estabelece a criação de medidas provisórias, que permite ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis, né? Que posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Aqui reside um perigo. Qual é o perigo? O perigo é o seguinte, porque, juridicamente falando, num país que tem 3 poderes, qualquer país do mundo, poder executivo, legislativo, judiciário, o poder executivo governa, o legislativo elabora leis, o judiciário aplica as leis abstratas aos casos concretos. Julga, condena, absolve, beleza? Cada qual no seu quadrado. Né? Então, quando você, no caso da Constituição de 88, permite que o presidente da República, tudo bem, não é uma situação qualquer, em situações de emergência, veja bem, em situações de emergência, que não é uma situação normal, ele possa decretar leis, ou seja, ele possa legislar, né? Que depois isso vai ser examinado pelo Congresso Nacional. Vamos em frente, ampla garantia de direitos fundamentais, que são listados logo nos primeiros artigos, antes da parte sobre a organização do Estado. Direito fundamental, direito à vida, direito de locomoção, direito de liberdade de expressão, direito à propriedade, o que é seu, pronto, você trabalhou, lógico, o que é seu se você trabalhou dignamente, honestamente. Nós sabemos que os bens que são produtos de algo ilícito não é seu, né? Você tirou de alguém, tá bom? Em frente, direitos trabalhistas. A nova Constituição consolidou. Gente, vamos falar assim, consolidou. Por quê? Como eu falei há pouco, muitos desses direitos já vinham desde 34, né? E alguns tinham sido omitidos em algumas constituições autoritárias. Mas vamos lá. A nova Constituição consolidou diversas conquistas dos trabalhadores, como, por exemplo, o abono de indenização de 40% do FGTS na demissão, e o seguro-desemprego, nós já comentamos seguro-desemprego, né? Então, 40% do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que é o FGTS, né? O FGTS. Estou olhando para essa carteira de trabalho, eu estou me lembrando de 2 coisas. Primeiro, no caso daqui, você está vendo que ela é física, né? De papel, é uma cadernetazinha. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos já um aplicativo, né?
que você leva no seu celular, uma carteira de trabalho digital. E a outra informação que me veio à mente aqui, quando eu olhei para essa imagem da carteira, foi que ela foi instituída por Getúlio Vargas, o velho Vargas, né? Era uma conquista dos trabalhadores naquela época, um documento que o trabalhador tinha muito orgulho, né, de mostrar, e o Getúlio Vargas, que não era bobo, coisa nenhuma, a carteira de trabalho número 0001 era dele, olha, com a fotografia dele, tudo bacaninha. E tudo tinha um marketing, né, por isso. Os trabalhadores se identificavam. Não era à toa que ele era conhecido como o pai dos pobres e também a mãe dos ricos, né, porque ele agradava a todo mundo aí. Vamos lá. O abono de férias e o 13º salário para os aposentados. Olha que coisa legal. Ó, então, o 13º salário. Então, o aposentado recebe lá durante todos os meses, de janeiro a dezembro, a aposentadoriazinha dele, mas, assim como quem está na ativa, assim como nós estamos aqui trabalhando, né, os aposentados, né, eles recebem o seu 13º, que legal. É uma pena que os netinhos fazem uma festa com esse 13º, né, do vovô ou da vovó. Não é legal isso não, viu, netinho? Vamos lá. Jornada semanal de 44 horas, quando antes era de 48. Ah, professor, e não pode ter não? O cara pode trabalhar 48 horas. Bom, se for de comum acordo, né, se o patrão propõe, ele está precisando, né, aumentar a produção, o trabalhador concorda, aceita? Contudo, ele vai receber um adicionalzinho, né, um pouquinho, um oxigênio a mais, né, porque ele não vai trabalhar mais 4 horas assim, né, por conta dos olhos azuis do patrão dele, não. Então tem um adicional aí, tá bom? É justo que tenha, né? Licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade. Olha aí, papai, não é só a mamãe que tem direito a 120 dias. O papai também tem direito a 5 dias. Lógico que as mães, pela própria concepção, pela gestação, elas acabam precisando de mais dias, né? A amamentação. Agora, o papai, ele tem direito a 5 dias, né? Ele vai precisar registrar aquela criança, aqueles primeiros momentos, primeiros cuidados, né? É provável que até muitos pais nem tenham conhecimento desse direito, né? Eu acho pouco, 5 dias, podia ser um pouquinho mais, né? Oh, calma, Deus. Então, vamos lá. A tá achando é muito? Não, gente, é muito, Deus. Já mudou? Quantos dias são? Ah, são mais. Opa, perdão. Opa, a correção aqui. A produção está dando informação de que houve houve uma autorização. Espera aí, a nossa produção está consultando aqui, ao mesmo, né? Como é que está hoje, porque o direito é dinâmico, né? Opa, vamos lá. Enquanto isso, vamos continuar aqui a nossa aula. Direito à greve e à liberdade sindical, né? Então, direito à greve e à liberdade sindical. Você pode se filiar ao sindicato e também você não é obrigado a se filiar a nenhum sindicato, sabia disso? Você, não, eu não quero me filiar a nenhum sindicato, tudo bem. 120 dias, estou vendo aqui na tela, mas é maternidade. É paternidade, no caso. Licença paternidade, o papai. Papai tem direito a quantos dias? Aqui em tempo real, enquanto administra a aula, a produção. Mantém 5 dias, né? Tá aqui, 5 dias. Está atualizado? Teve uma alteração? Sim, a Andressa está informando aqui também que em alguns casos, em algumas circunstâncias, um parto complicado, por exemplo, né? Durante a gravidez também, né? É interessante, porque nós não podemos dar aqui uma informação equivocada, tem que ser uma informação. Aliás, se daqui a algum tempo você estiver assistindo essa aula, pode ser que tudo que eu esteja falando aqui tenha sido alterado, porque o direito é dinâmico, né? Ele reflete as mudanças da sociedade. Opa, tá aqui, só um minutinho aí. Em algum lugar do Brasil, criaram leis para ampliar a licença paternidade aos funcionários públicos em 8, 10, 15 até 30 dias. Estou entendendo. É o que estão chamando de licença paternidade estendida. Gente, aqui um detalhe. Foi até bom ter tocado esse tema, sabe por quê? Os direitos da Constituição, eles podem ser ampliados. Eles não podem ser reduzidos. Aqui está dizendo, né, que alguns casos, estou entendendo que alguns estados da federação e alguns municípios, né, pode aumentar esses dias de licença paternidade. Ou seja, a Constituição fala 5. Mas se o teu estado, a tua cidade quer aumentar para 10, 15, 20, não tem problema. O que é que não pode, professor? Não pode reduzir para 1 dia. Você não pode reduzir direito.
Licença maternidade, por exemplo, a Constituição estabelece 120 dias. Algum estado pode conceder 200 dias, nenhum problema. Agora não pode reduzir para 50, entendeu? Então, os direitos eles podem ser ampliados, mas jamais poderão ser reduzidos. Então, está aí uma atualização, né, na legislação que depende muito de cada local, ok? Vamos em frente. Direitos humanos. Além disso, várias outras conquistas foram alcançadas no campo dos direitos humanos, como, por exemplo, o fim da censura. O fim da censura dos meios de comunicação. Era horrível, gente. Aí, ó, na questão é porque a garotada que já nasceu depois da Constituição, muitas vezes não tem noção, né, de quanto que isso foi importante. Eu estou aqui me lembrando, certa vez eu vi um professor alemão, ele falando, né, sobre a dificuldade que foi reconstruir a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava acabada, estava arrasada, bombardeada, tudo destruído. Ele lamentava que muitos jovens na Alemanha, que não vivenciaram esse momento, eles não têm noção, né, do sacrifício que foi, né, para reerguer um país depois de uma guerra. Então, da mesma forma, fazendo aqui uma comparação, muitos provavelmente têm dificuldade de entender um país na época que vigorava a censura. Então, uma conquista da Constituição que deve ser bem lembrada. Tá? Liberdade de expressão, você pode falar o que você pensa, lógico, vedado o anonimato e também mantendo o respeito, tá bom? Direito das crianças e adolescentes, as crianças e adolescentes que não eram lembradas, que não tinham seus direitos assegurados, né, na Constituição anterior, passou a ter. Eleições diretas e universais, com 2 turnos, sim, quando um candidato não atinge a maioria absoluta, para o negócio ficar bem amarrado, bem democrático, um segundo turno. Antes não tinha segundo turno, né, no Brasil. A prática do racismo, passou a ser crime inafiançável. Entendido? Não admite fiança. Não admite fiança. É tão bonita essa foto, essa criança negra, né, com a bandeira do Brasil. Essa bandeira não pode ser sequestrada por ninguém, pelo amor de Deus. Essa bandeira é nossa, né, é de todos. E então, os crimes, né, envolvendo a prática do racismo passou a ser inafiançável. Não cabe fiança, tá bom? Proibição da tortura, por isso que toda aquela criatura que você vê defendendo tortura ou torturadores está cometendo um crime contra a Constituição, né? Está cometendo um crime contra a Constituição, porque a Constituição ela proíbe toda forma de tortura e, lógico, se proíbe a tortura, né, também condena a prática dos torturadores, né? Aqueles que covardemente torturavam e matavam as pessoas. Igualdade de gênero, como nós já comentamos, entre homens e mulheres, e fomento, estímulo ao trabalho feminino, né? Isso, as mulheres passam a adquirir cada vez mais visibilidade, espaço no mercado de trabalho, né, em todo lugar. População indígena. Professor, disse alguma coisa em relação aos índios? Sim. A Carta Magna de 88, galera, ela determinou, né, que os índios teriam a posse das terras que eles ocupavam, bem como aquelas que tradicionalmente já vinham ocupando, né? Também garante à União o direito de legislar sobre os índios e garantir a preservação dos seus costumes, línguas e tradições. Isso quer dizer o quê? As comunidades indígenas, como esse da foto, há séculos que habitam naquela terra, mas não tem um documento da terra, Andressa. Então, quem não tem documento da terra, não tem terra. Então, a Constituição de 88, ela garante, ela assegura o direito, né, às comunidades, né, originárias, aos povos indígenas, né, os povos tradicionais, que eles registrem aquela terra no nome deles, no nome daquela comunidade, tá bom? Como também, meus queridos, outra coisa interessante, por exemplo, imagine um estado que tem uma grande população de indígenas, Amazonas, né? O estado do Amazonas, ele pode legislar, será? Se ele pode elaborar leis que trate de algum tema em relação aos índios? Aqui, não senhor, não senhora. Pela Constituição de 88, é algo privativo da União, né, o direito de legislar sobre índios e garantir a preservação dos seus costumes, línguas e tradições. Então, é uma hipótese maluca. Imagine que o estado do Pará, ou do Amazonas, na região norte, né, mas aqui no Nordeste mesmo, nós temos alguns estados com muitas comunidades indígenas, né, no Ceará, na Bahia,
No Piauí são menos, né? Infelizmente que o genocídio foi terrível, foi cruel, mas temos ainda algumas manifestações, né, de agrupamentos indígenas. Então, imagine você que algum desse estado queira estabelecer, imagina aqui uma loucura, viu? A proibição que seja falado o dialeto indígena. Não, só agora a língua portuguesa. Esqueça a tua língua, né, da tua tribo. Pode um estado estabelecer ou então um município criar uma lei que proíbe que seja falado aquela língua nativa? Não pode. Por quê? É algo privativo da União, somente o Congresso Nacional, somente, tá certo? Pode legislar, né, sobre os índios e garantir que está colocado na sua tela, a preservação dos costumes, das línguas e das tradições. Tá legal? Em frente. Em relação aos quilombolas, professor, em relação aos quilombolas, igualmente, semelhante à questão do índio, a Constituição de 88 reconheceu o direito de posse às terras ocupadas por remanescentes de quilombos. São chamadas comunidades quilombolas, né? Então, há séculos que essa galera estava, né, nessas terras, né? Mas eles não tinham documento da terra, né? Eles não tinham como provar que a terra era deles. Agora não. E o que acontece? E o que acontecer? E ainda hoje acontece, infelizmente, nesse exato momento que essa aula está sendo ministrada, tá? Com certeza, muitas terras ocupadas por índios há séculos e ocupadas por comunidades quilombolas estão sendo invadidas, né? É exatamente para protegê-los dessas invasões ilegais, inconstitucionais. Olha só, vamos incorporar esse termo, inconstitucional. O cara chegou para invadir uma terra que tinha lá a comunidade remanescente de quilombos, na comunidade quilombola. O cara chega lá com um trator, a terra é minha, acabou. É preciso que diga para esta criatura que o que ele está fazendo é inconstitucional. Por quê? Porque fere a Constituição. E ele tem que parar imediatamente. Mudanças no texto da Constituição estão previstos por lei e pode ser feita através de emenda constitucional. Nós já vimos que nós somos mais de 125 emendas constitucionais. Com exceção, peraí, como é que é, professor? Peraí, como é que você diz? Com exceção da chamada cláusulas pétreas. As chamadas cláusulas pétreas são os artigos, pessoal, que não podem ser alterados, não podem, de forma alguma. Por exemplo, o sistema federativo do Estado não pode ser alterado, né? Não pode sofrer nenhum tipo de emenda constitucional. Voto direto, alguém, eu estou com uma ideia de mandar um projeto para o Congresso para que as eleições sejam indiretamente, para que o deputado elejam o presidente. Não pode, é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado, o voto direto. Eu quero agora que tire aquela cabinezinha lá de papelão, eu quero que todo mundo veja quem todo mundo está votando. Não pode. O voto secreto é uma cláusula pétrea. O voto universal é você garantir o direito a todos, né, independente da sua condição social, né, da sua cor de pele, né, da sua condição econômica. O voto é universal. E periódico. Periódico, se alguém resolver suspender as eleições, por exemplo, além de ser uma loucura, é inconstitucional. Né? Por quê? Porque é uma cláusula pétrea. Separação de poderes. Toda vez que você vê, né, algum dos três poderes querendo desrespeitar, ou querendo não, desrespeitando os demais, está sendo um crime constitucional. Por quê? Porque a separação dos poderes, né, é algo que é tido como cláusula pétrea. Tá? Os direitos e garantias individuais também são cláusulas pétreas. Né? O direito das pessoas, liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade, não podem ser maculados, tá bom? Cláusulas pétreas. Embora sua constituinte, né, aquele deputado, fosse dominado por partidos de tendência conservadora, essa palavra centrão surgiu naquela época, na época da elaboração da Constituição, e aqui a gente escuta muito, né, no noticiário, porque você tinha alguns parlamentares que estavam mais à esquerda, alguns parlamentares mais à direita, e no centro, né, estava lá o centrão, que era majoritário, inclusive. Então, também contou com forte participação de alas progressistas. Somando isso, galera, a quê? Aos desejos de expurgar o autoritarismo do país e de arquitetar uma legislação avançada para o seu tempo. A obra resultante foi um caldeirão de ideias. A nossa Constituição, aqui é uma metáfora, né? Um caldeirão de ideias, onde ideias à esquerda, ideias à direita, ideias ao centro, né? Onde se misturam sinceros desejos democráticos
novos ideais progressistas e velhos costumes centralizadores. Está vendo? Então, ao ler o texto constitucional, nós observamos ou alguns artigos que caminham nessa direção, né, direção mais democrática, progressista, e outros mais no sentido da centralização e da conservação. Olha essa passagem da Constituição, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Em relação, medidas progressistas. Em relação às arbitrariedades da Constituição de 67, da época da ditadura militar, a Constituição de 88, ela reinstituiu o direito da livre manifestação do pensamento, lógico, repito, vedado o anonimato. O que é vedado o anonimato? Amigo, você tem que botar seu nome. Eu quero falar, eu quero dizer. Pois fale, diga, mas assine embaixo. Você não pode falar e dizer o que você quer e não se responsabilizar. Ou seja, ficar anônimo. É vedado, é proibido o anonimato. Legal? E a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, pessoal, no campo intelectual, no campo artístico, científico e de comunicação. No caso aqui, o fim da censura. Além do direito ao habeas data. O que é isso, professor? O habeas data. Eu, você, nós temos direito ao acesso às informações ao nosso respeito. Numa repartição pública, numa empresa privada, eu quero saber o que é que tem em relação ao meu nome aqui. Isso não pode ser ocultado das pessoas. É chamado-se habeas data. Legal? As eleições voltaram a ser diretas e universais, com a Constituição de 88, sem distinção de classe. Como assim? Meu irmão, o direito, o voto do cara bem pobrezinho é igual ao do grande empresário, né? Sem nenhuma dificuldade, distinção de classe ou de gênero, embora obrigatório para os maiores de 18 anos, exceto os analfabetos, porque no caso dos analfabetos é facultativa. Legal? Beleza? Vamos para as questões? Veja essa daí. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, ela foi considerada uma grande conquista democrática, após mais de 2 décadas de regimes militares, por garantir amplos direitos à população brasileira em vários âmbitos da vida social. Aponte, entre as alternativas abaixo, qual direito não está garantido na Constituição de 88. É isso que ele quer saber. Vamos lá. Alternativa A. Direito de voto a toda a população, incluindo analfabetos e adolescentes maiores de 16 anos. Tá certo, vou marcar ela. Não, criatura, ele está pedindo para marcar a errada. Direito que não está garantido na Constituição. Então, deixa quieta a A. B. Direito ao acesso à Previdência Social pelos trabalhadores do campo. Professor, estou numa dúvida. Qual é? Não é só para o trabalhador da cidade, não? Não. Os direitos, né, a Previdência Social, também para os trabalhadores do campo, trabalhadores rurais. Não é só para da cidade, não. Então, ela está certa, deixa quieto. Legal? Alternativa C. Garantido o direito amplo de greve aos trabalhadores? Sim. A Constituição garante. Lógico, tem aquelas ressalvas que eu falei durante a aula, né? Os serviços essenciais é preciso garantir um mínimo funcionando, tá bom? O que diz a alternativa D? Direito das forças policiais de praticar tortura? Não, meu povo, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o direito terrível? Não, tortura para obter confissões? Não. Então, essa alternativa, vamos assinalar essa alternativa porque ela está errada, né? Para marcar que está errada, né? A que não está garantido, né? Na Constituição 88. Veja se o tempo dá uma bem rapidinho, nesses 2 minutos que restam. No que diz respeito ao direito à propriedade de terra, expresso na Constituição de 88, é incorreto, mais uma vez, para marcar que é errado. Povos indígenas teriam direito à demarcação de sua terra? Sim, beleza. Tá certo? Deixa quieto, para marcar errado. Os povos quilombolas teriam direito à demarcação das suas terras? Também, assim como os índios. Beleza, tranquilo. O que diz a alternativa C? A propriedade da terra privada é inviolável, né? Inviolável quer dizer, não, se a terra é tua, tá bom? Você comprou, pagou, desde que cumpra a sua função social. Para este desde que tem dado margem a muito debate, né? Por quê? Porque o que é a função social? Qual a função social da terra? É produzir alimentos, né? É fixar o homem no campo, né? Para que as pessoas vivam com alegria, com satisfação e abundância, né?
não é terra para montar uma chácarazinha com a piscina para no final de semana ir lá curtir, tá bom? Então, a função social da terra é exatamente essa, né? Tem uma função de amparar, de garantir a sobrevivência digna, né, de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Mas está correto, é o que diz a Constituição. Agora, o que diz a alternativa D? A propriedade da terra é inviolável, independente de cumprir ou não sua função social. Opa, isso aqui que está errado. Porque o texto da Constituição é claro. Ele diz o seguinte: é preciso cumprir a sua função social. Agora é lógica, então é aí que entra todo mundo no entendimento, as interpretações da Constituição, né, os movimentos sociais do campo que se organizam, que reivindicam que a Constituição seja cumprida, procurando avançar no entendimento do que seja esta função social da propriedade privada da terra. Tá legal? Meus queridos, vamos ficando por aqui, nosso estudo hoje sobre a Constituição do nosso país. Espero que vocês tenham aprendido, né, muito sobre os nossos direitos e façam valer a Constituição, tá bom? Que não seja uma matéria somente para o estudo, para uma simples avaliação na escola. Um forte abraço e até a próxima aula.